Nós estamos recebendo em nossos estúdios Thaís Butti, que é coordenadora da Zoonose Sorocaba. Thaís, boa noite, obrigado por estar conosco nesta edição do Jornal da Band. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dando orientações, à população. Thaís, são vários temas importantes com relação à saúde pública. Quero conversar com um assunto sempre pertinente, que é a questão da dengue. Estamos agora, hoje foi um dia de forte calor, e isso deve começar a acontecer, embora nós ainda temos a primavera pela frente, mas o verão vem forte, e a tendência é que o próximo verão seja muito mais forte do que o verão passado, e a questão da dengue sempre importante. Às vezes as pessoas esquecem, muda a estação, o tempo fica um pouco mais frio, e os cuidados, que todos nós devemos cuidar para prevenir essa questão tão importante. Eu me lembro que no governo do prefeito Panunzio, não sei se você estava ainda, se já estava a prefeitura, foi um boom na cidade, Foi 2015. 2015, um boom, surto de dengue na cidade, absurdo. Não sei se há hoje um controle maior ou não, e isso é claro que você quem vai nos explicar, mas a importância de todos nós, você ouvinte Band FM, do cuidado que cada um precisa ter dentro da sua casa, da sua empresa, seja na escola, seja onde for, para que a gente possa minimizar essa questão tão importante que é a dengue. Exatamente. 2015 nós tivemos a grande epidemia, não só aqui em Sorocaba, mas foi no país todo, E desde então, nós tivemos um número de casos razoável, entre 1.000 e 1.100. Este ano nós tivemos, foi o maior número de casos que tivemos desde 2015. Então, tivemos sim uma epidemia este ano, Então, foram mais de 3.500 casos este ano. Nós temos um agravante que foi a entrada do sorotipo DEN 2, então a gente foi muito exposto ao sorotipo 1 em 2015, então a maioria das pessoas já se expôs. Então, na entrada de um novo sorotipo, nós temos as pessoas suscetíveis todas de novo. Então, quem já teve dengue pode pegar novamente, Então, o número de casos, ele pode sim ser muito maior no ano que vem. Então, a gente pode ter uma nova epidemia até de grandes proporções. E quando a gente pega a dengue pela segunda vez, a chance de termos agravamento é maior. Então, eu tenho uma resposta inflamatória, a dengue que eu peguei da primeira vez. Quando eu pego a segunda vez, a minha resposta ela pode ser muito mais forte e muito mais descontrolada. E aí eu posso ter sintomas mais graves, Então essa é uma preocupação com essa entrada desse novo sorotipo 2, Além disso, nós estamos num período, que deveríamos ter uma redução de número de casos, A gente deveria ter a interrupção da transmissão da dengue. Só que por conta do calor, porque nós não tivemos um inverno rigoroso. Então, assim, não tivemos uma redução significativa da infestação do mosquito Aedes aegypti. Então, a gente ainda tem a transmissão da dengue em alguns casos. Claro que não é igual a março e abril, mas a gente ainda tem, sim, número de casos de dengue. E isso faz com que a gente não interrompa a transmissão e talvez a gente tenha um número maior ano que vem. Então, esse período aqui não é de descuido, a gente não pode esquecer da dengue. A gente tem que continuar monitorando, os nossos quintais, as nossas casas, o nosso ambiente de trabalho, uma vez por semana. O pessoal se incomoda muito com o mato, mas relembrando que o mato ele não é um criadouro da dengue, O criador da dengue é aquele recipiente com água parada. E o mosquito, ele vai colocar os ovos, a fêmea vai colocar os ovos perto de onde ela sugou o sangue, porque daí os filhotinhos também vão sugar o nosso sangue o mais próximo possível. Então é dentro da nossa casa, sim, é no máximo no vizinho. Então é um recado muito importante, e acho que até pelos dados que você coloca, já tendo uma possibilidade, vamos assim dizer, de um aumento de casos no próximo verão, acho importante a própria prefeitura intensificar suas campanhas para que as pessoas possam ter essa consciência e cada um cuidar da sua casa, cobrar o vizinho, olhar se o vizinho está fazendo a parte dele ou não, porque o mosquito ele não escolhe, Então se você está fazendo a sua parte, mas o vizinho não, você pode de repente sofrer essas consequências. Então eu acho que é importante que todos nós possamos ter essa consciência, plena consciência. Eu, até hoje não tive dengue. Teve dengue já, Gastor? Já tive uma vez. Então fica esperto. Ela falou que quem pega pela segunda vez é mais complicado. Sei, tô sabendo disso. E eu tenho relatos aí de pessoas, amigos, enfim, não é nada legal, uma sensação horrível, Não, são dores fortes, Então é importante até falar dos sintomas,
Porque como a gente ainda tem alguns casos, né? Então, caso você sinta, né, dor de cabeça, uma dor aqui atrás dos olhos, né, que a gente chama dor no fundo dos olhos, dor no corpo, dor nas juntas, é uma dor muito forte, a pessoa não consegue, né, ficar de pé, não consegue se alimentar, ela pode ter vômito, pode ter diarreia, pode ter manchinhas vermelhas pelo corpo, né? E isso numa forma mais clássica, né, da dengue. Mas existem pessoas que têm uma manifestação mais grave com sangramentos. Então pode ter sangramento de gengiva, nariz, né, no próprio vômito, nas fezes. E aí isso demonstra um agravamento e a pessoa tem que procurar imediatamente uma unidade de saúde para fazer o tratamento correto. Como é um vírus, ele não tem um tratamento como, por exemplo, um antibiótico nem nada. Então é tratamento de sintoma e o principal na dengue é a hidratação, é beber muito líquido. E não são 2 litros não, são 5 litros, dependendo do peso da pessoa, né? Importante essas dicas aí. Thaís Butti conversando conosco nessa edição do Jornal da Band, ela que é coordenadora da Zoonose Sorocaba. Outro assunto importante, Castor, esse me preocupa, porque esse me preocupa tanto quanto a dengue, né? Porque onde eu moro tem muitos relatos. Escorpiões. Então essa é uma preocupação. Então são 2 questões. A primeira, como prevenir, né? Não sei qual é a forma de prevenir o criador do escorpião ou não. E a segunda, foi picado, o que fazer? Tá. O escorpião, já diferente, né, do mosquito e da dengue, ele gosta de... O abrigo dele, né, o criadouro dele, digamos assim, são entulhos. Ele gosta de madeira parada, do entulho, material de construção. Então, mato. Você falou do mato com relação à dengue, mas e com relação ao escorpião? O mato em si, não tanto, mas de repente se tiver entulho ali, aí sim. Porque ele fica mais no entulho, a coisa que a gente não mexe. Às vezes até embaixo da calçada, sabe quando a calçada está levantada, ele se cria ali embaixo. Agora também o principal é a galeria de esgoto. Né? Porque tem bastante do alimento dele, que é a barata. Então o principal alimento do escorpião aqui no meio urbano é a barata. Então ele vai estar aonde o alimento está. Então assim, para a gente evitar o escorpião, a gente tem que evitar o alimento dele. Então, na minha casa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o lixo bem vedado, eu não posso deixar comida exposta. A ração de cachorro eu vou dar para o cachorro, mas depois eu retiro para não vir barata. Então, eu vou ter que ter algumas medidas de evitar, né, para evitar a presença das baratas. Então, aí eu retiro o alimento. Eu também vou ter que retirar o abrigo. Então, eu não posso deixar madeira parada, material inservível, entulho, material de construção. Se eu estiver construindo, eu posso fazer pilhas de material, não tem problema, mas eu tenho que mover essa pilha de material a cada 15 dias, porque o problema é esse material parado, né? Que daí elas fazem o abrigo. Agora, antes de você falar da picada, só para a gente não perder esse raciocínio, claro que não são todos que têm condição de dedetizar a sua residência. Isso depende muito, claro, do poder econômico de cada cidadão, no caso aqui dos nossos ouvintes. Mas é uma boa medida, quem tem essa condição, isso é uma coisa também que faz parte da prevenção? A aplicação de veneno não é recomendada pelo Ministério da Saúde, não. Porque o escorpião, primeiro que ele tem mecanismos de evitar o contato com o veneno. Então, ele é um animal que é muito bem adaptado. Então, ele tem alguns mecanismos. Ele tem, primeiro, um receptor aqui na parte, né, do ventre dele, tem um receptor de produto químico e veneno. Então, se ele sentir a presença do produto químico, ele foge para outro lugar e aí ele não se contamina. E outra coisa, ele respira, né, pela pele, por buraquinhos na pele, né, digamos assim. Então, se ele sente a presença do veneno, ele fecha esses buraquinhos pela pele e aí ele não se contamina. Então, ela vai se esconder em outro lugar, ela não se contamina e não morre. Então, aí nessa fugida, que é o que a gente chama, né, de desalojamento, né, de repente ela estava escondidinha e a gente desaloja ela pode vir a picar alguém. Então, é por isso que o Ministério não recomenda. Então, além de não funcionar, você ainda corre o risco de ser picado nesse desalojamento. Ela vai fugir para todo lado. Importante informação, né? Agora, assim, para controle da barata, que é o alimento, aí é interessante. Então, mas aí não pode ser qualquer veneno, qualquer técnica. Tem que ser uma técnica que não desaloje. Então, procura uma empresa especializada. Isso, exatamente. Legal. Agora, foi picado. Isso. Fui picado por um escorpião. Primeiro, mantenha a calma. É uma picada dolorida,
né? Então você vai sentir na hora, é bem doída, ela vai ficar vermelha, ela vai ficar inchada. Primeira coisa que você pode fazer é lavar com água e sabão só. Não pode aplicar mais nada, não pode fazer garrote, nem chupar o veneno, nem nenhuma outra medida. Só lavar com água e sabão. Se tiver com muita dor, pode colocar uma compressa de água morna. Nem fria, nem quente, é água morna. E aí vai para a primeira unidade de saúde que tiver mais próxima, né? Pode ser pronto atendimento, o PH, o que tiver. E aí lá, a pessoa vai ser atendida pelo médico. O médico que vai avaliar qual é a conduta. Porque às vezes se ficar só vermelho e inchado, vai ser ele vai tratar os sintomas. Vai tratar o inchaço, a vermelhidão e a pessoa vai ficar em observação. Se for só isso, a pessoa é liberada. Agora, crianças, elas podem ter uma resposta mais forte, né? Então, além da dor e do inchaço, ela pode ter vômitos, ela pode ficar com taquicardia, né? O coração dispara, ela pode ter começar a suar muito. E aí, é um indicativo de agravamento. Então, essa pessoa ou essa criança vai ser encaminhada para tomar o soro antiescorpiônico. E o soro antiescorpiônico ele só tem no conjunto hospitalar, porque soros, né, de maneira geral, eles são gerenciados pelo Estado. Então, aí é o médico que vai fazer o encaminhamento para o conjunto hospitalar. Agora, o detalhe importante, Castor, você falou dos adultos, falou das crianças e os pets. Porque é um risco também, né? É um risco também, mas aí o atendimento é no veterinário particular, né? Sim, mas eu falo, aí não tem jeito, vai ter que correr. Isso, tem que correr no veterinário e, assim, o mesmo princípio, né? A variação é individual. Então, uma pessoa pode responder de uma forma e o outro pode responder de forma grave, os pets são iguais. Então, um pode ter só uma picada dolorida e o outro pode, às vezes, ter o vômito, né? E ataque cardíaco também. Mas aí é sempre no veterinário também. Castor tá pipocando perguntas. É um assunto pertinente nessa coisa de... Não, tem um aqui que falou aqui que o escorpião é um bicho venenoso que não morre com veneno. É verdade. É a verdade, né? Infelizmente. Aliás, por exemplo, você tá lá na tua residência, se depara com um escorpião. Onde tem um escorpião aqui? De que forma você deve proceder? A gente fala que é uma eliminação mecânica. Então, como que ele vai morrer? Com um esmagamento. Só que não vai usar a mão nem o seu pé, né? Você tem que usar um outro objeto para poder esmagar, para também não se colocar em risco de tomar uma picada, né? Mas ele, assim, ele não ataca, né? Ele é feio, tal, a gente fica com receio, mas ele não ataca você. Ele só pica quando a gente encosta nele e ele se sente ameaçado. Exato. Sabe que eu tenho um amigo, Castor, você conhece, não vou citar aqui para não ficar, mas ele tem uma lanterna para detectar escorpião. Ele era uma lanterninha, ele deixa tudo escuro. É que eles brilham. Aí vai lá, cara, e todo dia ele achou o escorpião, ele me chamou, escorpião, eu olhei lá, falei, cara, eu vou comprar uma lanterninha dessa, mas acabei não comprando. Mas a gente fica sempre preocupado, né, com essa questão do escorpião. Uma outra questão ainda sobre o escorpião, ele fica sempre no térreo ou não? Não, ele tem a capacidade de subir. Essa é uma dúvida. Ele tem. Ele só não sobe em superfície muito lisa. Então, por exemplo, num vidro aqui ele não subiria, mas em outras superfícies ele sobe. Então, por exemplo, se você mantém a caixinha elétrica aberta, ele vai entrar pelo conduíte e ele pode subir pelo conduíte e às vezes até cair pela lâmpada ou entrar pelo espelhinho de tomada. Então, assim, a gente sempre dá as orientações de como evitar o acesso dele para nossa casa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar a caixa elétrica. Eu tenho que vedar qualquer buraquinho que tenha. Todos os meus espelhinhos eu tenho que deixar muito bem rente à parede para não ter nenhuma entradinha por onde ele possa entrar. Por exemplo, a caixa de esgoto também. Ela geralmente tem frestas, então tem que vedar muito bem, porque senão ele vai se instalar ali e pode entrar pelo ralo, né, na minha casa. Então todos os ralos também, tampinha abre e fecha ou tela milimétrica, né, para ele não entrar. Os ralos dos tanques e das pias também colocar aquele tampão para ele não entrar por ali. Então existem uma série, né, de medidas que a gente faz dentro da nossa casa para evitar que ele entre. E aí, assim, o principal também, deixar cama afastada da parede, o sofá afastado da parede também, 1 palmo já é suficiente. O material que você for
colocar, por exemplo, toalha, tem que sacudir antes de mexer. Calçado também. Calçado, tem que bater muito, e não é bater pouco, tem que bater bem forte, porque ele pode se grudar, né? Vestuário, brinquedo das crianças, então tudo que tiver no chão tem que chacoalhar muito bem antes de vestir ou pegar. Então, você citou vidro, tem muita gente, principalmente criança, que quando vê o escorpião quer pegar um potinho de vidro e guardar o escorpião lá dentro. É recomendável ou é melhor não fazer também? Não, pode pôr, desde que não seja um vidro pequeno que vá, né, se expor ao risco. Então, às vezes, a gente faz análise da espécie, né? É importante a gente saber que espécies nós temos aqui em Sorocaba, porque o escorpião amarelo, ele é uma espécie invasora, mas existem outras espécies que são nativas, né? Então, assim, se aparecer um escorpião e a gente, se for possível, colocar um vidro em cima, uma folha por baixo, e daí virar e enrosquear muito bem, de forma que não haja... Não uma criança, claro, né? De forma que não haja um risco, pode ser que isso seja feito sim, não tem problema, e a gente faz a análise da espécie. Agora, Thaís, ainda insistindo no escorpião. Em Sorocaba, tem uma região onde existe um estudo onde há uma propensão maior ao escorpião ou não? Tem alguns bairros com uma infestação maior, sim, já há algum tempo, né? E a gente percebe por número de reclamações, né? Mas, então, assim, a região da Santa Rosália tem bastante reclamação de presença. Vanelville todo, né? Todos os 4, 5, né? 2. Jardim Rodrigo, Vila Helena, essa região. Zona Norte aí já, né? Também, mas assim, não há uma característica específica do bairro para que haja isso. Então, assim, em um bairro pode ser a presença de uma linha férrea, que daí os escorpiões estão ali, né, infestando, na verdade, a linha férrea. Mas outro bairro pode ser que eles estejam infestando a rede de esgoto. Então, não há uma característica específica para ter uma infestação num bairro, né? Certos condomínios também se infestam porque estão construindo. Então, o material de construção ele já vem com o escorpião escondidinho. E aí acaba infestando um condomínio, por exemplo. Caramba! 18h32, Castor, Thaís dando uma aula para nós aqui hoje. Mais algum detalhe? Eu vou fazer uma última da minha parte. E morcegos? Morcegos. Vamos falar da raiva, né? O morcego... Ele é transmissor da raiva, né? Então, assim, existe aquele morcego hematófago, né? Ou seja, aquele que chupa sangue, né? E tem os morcegos urbanos, que a gente chama. Ou seja, são aqueles que comem frutas, comem insetos e também se alimentam de néctar. Esses morcegos são os que a gente tem aqui em Sorocaba. A gente não encontra aquele que chupa sangue, né? A gente encontra só esses 3, né? E a gente tem um serviço que chama vigilância, né, da raiva, que a gente tem que fazer a análise de morcegos que sejam suspeitos de raiva. Então, o que é um morcego suspeito de raiva? É aquele que aparece na sua casa durante o dia, caído no chão, pendurado na parede ou no muro, em algum lugar. Esse animal ele não está bem. Ele está doente de alguma coisa, né? Então, a gente faz a captura do morcego e faz um exame para saber se ele tem raiva ou não. Então, este ano aqui em Sorocaba, nós identificamos 2 morcegos positivos para raiva. Então, assim, o mais importante sobre a questão do morcego se aparecer um morcego na sua casa, não encoste nele. Na sua casa ou na rua, em qualquer lugar. Não toque nele, porque o simples toque no morcego, ele pode transmitir a raiva pra gente. E aí, ao encostar num morcego... mas aí como é que eu lido com o morcego? Então, você coloca um balde em cima, pode colocar uma caixa em cima ou mas um o morcego balde. ataca? Não ataca. Ele não ataca? Não. Tá. Ele não ataca a gente. A não ser o hematófago, que aí à noite vai chupar o nosso sangue. Mas aí é outro morcego que a gente não tem aqui. É aquelas histórias do Nordeste que às vezes a gente escuta, né? Que foi no dedão do pé, ou aqui na testa, né? Então, esses que a gente tem aqui, né, são os urbanos, eles não atacam a gente. Então, encontrei um animal desse, não vou encostar, eu coloco um balde em cima, uma caixa e ligo para as zoonoses. A gente tem um telefone fixo no horário comercial, mas a gente também tem um plantão noturno e aos finais de semana e feriado, se isso acontecer. Porque aí a gente manda uma equipe já buscar o animal na hora para não expor a população ao risco, né? E eu também não vou expor o meu pet, colocando um balde em cima, porque o animal, o cão ou o gato, ele também pode querer pegar o morcego, né? Por instinto, Sim. né? De caça. E aí ele também se contaminaria.
Então, se eu puder passar o telefone, claro. passar? Por favor. Aliás, não só o telefone, para quem não sabe, a sede da zoonose em Sorocaba também, muito importante. Local, endereço. Sim, eu vou passar. Então, encontrei um morcego, coloco uma caixa ou um balde em cima e ligo para as zoonoses. Durante o horário comercial, 3229-7333. Fora do horário comercial, final de semana e feriado, no plantão, tem que ligar para a GCM, no 153, e aí o plantão da GCM aciona a nossa equipe. E aí eles vão resgatar o morcego, tá? Entrei em contato com o morcego, fui mordido por um cachorro ou por um cavalo, o que eu faço? Você tem que ir na UPH da Zona Oeste, da Zona Norte, da Zona Leste ou na UPA do Éden, que lá você vai precisar receber a vacina antirrábica. Então, dependendo do animal, da situação do animal, você vai tomar só as vacinas antirrábicas. Dependendo da situação, se for morcego ou animal silvestre, você vai ter que tomar o soro antirrábico também, que é no conjunto hospitalar. Então, vão ser 5 injeções que você vai ter que tomar, só por encostar no morcego. Por quê? Porque a raiva é quase 100% fatal. Então, é uma doença muito grave. Então, esse é o esquema de profilaxia, né, que a gente chama. Então, para a pessoa não se contaminar com a raiva. Os animaizinhos, né, o cão e o gato. Thaís, eu quero vacinar meu cão ou meu gato. Como que eu faço? Então, a vacina ela vem do Ministério da Saúde para os estados e os estados distribuem para os municípios, tá? Há alguns anos, o Ministério decidiu que o estado de São Paulo não faria mais as campanhas antirrábicas, porque não havia mais necessidade. Então, a gente tem um posto fixo de vacinação. Então, nosso posto fixo de vacinação é na rua Rosa Maria de Oliveira, número 345, no Jardim Zulmira, e lá a gente aplica doses de vacina. A única coisa que a gente pede é que seja agendado. Então, o agendamento pode ser feito pelo 3202... Não, errei. 3222-2484. Então, você pode ligar nesse telefone, fazer o agendamento e recebe a vacinação gratuita de cão e gato. Esse é um serviço também contínuo, né? Não sei se talvez isso vá mudar daqui para frente, porque houve a confirmação de um caso positivo de raiva em um cão, mas a gente ainda não recebeu orientações oficiais ainda, né, do Estado, nem do Ministério da Saúde, então a gente ainda está aguardando. Legal, olha, 18h37. Quero agradecer aqui a participação da Thaís Butti, ela que é coordenadora das zoonoses em Sorocaba. Assuntos importantes, prestação de serviço. Falamos sobre dengue, escorpiões, morcegos, enfim, assuntos relevantes e importantes. Olha, com relação à dengue, acho que depende muito mais de cada um de nós, né? Porque a dengue é um cuidado que todos nós devemos ter. Como eu falei, na residência, no trabalho, seja também na escola, faculdade, acho que todo mundo deve cobrar. Agora, os outros, o morcego e a questão do escorpião, eu acho que é um pouco mais complicado. Dá para tentar prevenir, mas é um pouco mais complicado. Mas, acima de tudo, é muito importante e esclarecedora o seu bate-papo conosco aqui, Thaís, essas orientações, que caso ocorra, né, de que forma que as pessoas devem proceder. Acho que é importante isso. Obrigado pela presença. Imagina. Eu que agradeço poder falar desses assuntos, né? A gente esclarece também, porque muita gente, por exemplo, pega um morcego e cuida, põe a mão, tira foto e... Vamos combinar que o morcego é bem legal, feio, é muito legal, a gente tem que falar que não pode, não é incomum isso ocorrer, né? Sim. Então, é importante dar essa orientação. É muito grave. São 5 doses aí que você vai ter que tomar para evitar que você também morra, né? De raiva. E qual o tempo que eu tenho que tomar essas doses? O mais rápido possível. O mais rápido possível. Legal. Obrigado, Thaís.